Pai do Senhor, primeiro gravar aqui a igreja. Então Mateus 6, 33 e 34 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Poder sentar, por gentileza, damos glórias a Deus. Amados irmãos, podemos observar durante o culto que foi falado sobre oração. A nossa irmã lá no fundo teve a oportunidade, ela louvou, falou em oração. A irmã que teve a oportunidade aqui para falar da amiga dela, das mangas, que deu a manga a ela, falou em oração. O nosso diácono, o senhor Gilberto, veio aqui e falou no poder da oração e no poder de uma pessoa ser usada. E agora nós vamos falar no livro de Mateus 6,33, justamente que diz: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que nós vamos partir do princípio. No versículo 1 fala da prática da justiça. Aí está escrito assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Vamos diretamente para o fariseu e o publicano. O fariseu e o publicano entra na igreja. O fariseu prontamente diz assim: ó Senhor, eu não sou como os outros. Eu não sou como os outros adúlteros, injustos, ladrões e roubadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, e de tudo quanto eu ganho, eu dou o dízimo. O publicano, porém, diz: Senhor, sacrifica a mim, eu sou pecador. Aí o Senhor Jesus diz: aquele Davi publicano, ele desceu mais justificado do que o fariseu. Porque Deus se agrada de um coração puro, um coração reto. E primeiro que a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já se faz por mentiroso. O fariseu disse que o publicano era pecador, como se ele não fosse pecador. O fariseu disse que ele jejuava 2 vezes por semana, como se o publicano não jejuasse. O fariseu jejua 3 vezes por semana, mas gosta de se aparecer para falar com os outros. O publicano jejua, mas não gosta de se aparecer, porque o projeto do publicano é com ele e Deus. Da mesma forma que o fariseu dizima, o publicano também dizima. Mas só que um gosta de se aparecer, dizer que faz e acontece. Eu dou isso e aquilo. O publicano também dá, mas ele fica quietinho. E assim não é diferente da nossa vida. Deus gosta de um coração puro e sincero. Cada um que viver a sua
capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Fez luz dia e treva à noite. Depois disse: da terra produz seres viventes, como algas marinhas, como relvas, para que se produzam as águas. Da terra produz animais selváticos, animais domésticos e répteis. Das águas produzam cardumes de peixe, e do céu que povoam as suas águas. Por que eu cheguei até aí? Deus criou tudo isso e não cobrou nada de ninguém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho Jesus Cristo por mim e por você. Aí eu pergunto: Deus cobrou alguma coisa a mim de você? Pelo que Ele fez? Ele pediu algo de volta? Apenas Ele disse, no livro de Isaías 1,19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fostes rebeldes, devorareis a espada. Deus criou tudo e não pediu nada a ninguém. E ainda deu a regra, Ele deu uma opção para a gente servir, seguir e ser feliz. Quando Ele disse que se quiser, você quer igreja, quer ser feliz, igreja? Comereis o melhor dessa terra. Mas você tem que me ouvir, igreja. A igreja tem que ser feliz, tem que ouvir a palavra de Deus. Então Deus, Ele criou tudo isso e não cobrou nada de ninguém. Quando Deus mandar um irmão aqui ou em qualquer lugar dar uma cesta básica para alguém, não precisa comentar com ninguém, não precisa falar nada para ninguém. Se nós somos servos de Deus, nós estamos indo obedecer a palavra de Deus. Minha irmã, Deus mandou te dar, Deus te abençoe. Meu irmão, Deus mandou te dar, Deus que te abençoe. A pessoa que vai receber por educação, muito obrigado e glórias a Deus. E a gente sai da escola e vai para a nossa casa. Quando é uma coisa que a gente quer dar, tem coisas que Deus manda a gente fazer que às vezes a gente não quer fazer. E tem coisas que é do nosso coração dar. Você já percebeu que quando a gente mesmo quer dar, a gente vai lá: poxa, eu não queria dar, mas vou dar. Aí quando a pessoa vai e não faz o que você esperava que ela fizesse, você fica dizendo: tá vendo aí, rapaz? Não sei para que eu fui ajudar. Ajudei aquela pessoa, passou por mim, nem falou, passou por mim, deu as costas, mas você não ajudou. Sabe por quê? Não foi de Deus. Quando é de Deus, por mais que a pessoa não mereça aos nossos olhos, a gente faz o que Deus mandou e dá as costas. Quando é da gente mesmo, às vezes a gente faz isso. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos carne. Às vezes o egoísmo bate e está errado, mas às vezes acontece dessa com a gente. Ali eu fiz, ali eu lá, não sei o que, não me dá um bom dia, não me dá uma boa tarde, está fazendo isso e aquilo. Mas quando é Deus que manda mesmo, a gente tem que fazer as coisas que Deus mandar e a gente tem que ficar caladinho, sem precisar falar nada. Porque quando Deus deu, Deus não cobrou nada. E se Deus não cobrou, nem a gente tem que cobrar alguma coisa do nosso irmão. Como se deve orar? E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. É verdade que nos digam que eles já receberam a sua recompensa. Oração, vamos falar de quem? Ana. Existia um homem chamado Elcana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina, morava na mesma residência. Penina costumava a ficar zombando de Ana, porque Ana não podia ter filhos e ela tinha filho. E ano em ano Elcana ia fazer sacrifício a Deus.
ele sacrificava por Penina, pelos filhos, e a Ana ele dava porção dobrada. Todavia, Ana não podia ter filhos por um motivo: Deus havia cerrado a sua madre. Se você for ler o texto, está escrito que Deus cerrou a madre de Ana. E Ana orava insistentemente. E Eucana dizia: Ana, por que você chora assim, minha filha? Por que você está triste? Ela disse: não, porque eu quero ter um filho. E ela orava, que os lábios dela se mexiam, mas ela não falava palavra alguma na palavra, ao ponto do sacerdote ali falar: Ana, você está embriagada de vinho? Largue isso. Ela disse: não, Senhor, eu não bebo vinho nem bebi da fonte, não. Eu sou atribulada de espírito, porque eu estou querendo ter um filho e não consigo. Aí o sacerdote ali fala para ela: que seja ouvida a tua petição. Ela aí levanta e vai embora. Depois que ele falou isso com ela, ela levantou, comeu, bebeu, o seu semblante já não era mais o mesmo. Depois o esposo dela teve um encontro com ela, se deitaram, tiveram um filho e nasce Samuel. E depois de um ano vai sacrificar novamente Elcana. Só que ela não foi, sabe por quê? Quando ela pediu o filho a Deus, ela disse: meu Deus, eu quero um filho, mas o filho que o Senhor me der, eu vou oferecer ao Senhor. O Senhor vai cuidar dele. Ana queria dizer que o filho que ela tivesse, que esse filho iria servir a Deus. É como se ele fosse, trazendo no dia de hoje, ele ia ser um servo de Deus, um cristão evangélico. E ela cumpriu a promessa da oração que ela pediu a Deus. E eu já quero dizer aqui para a igreja: você que está pedindo insistentemente pela sua causa, a sua causa vai ser ouvida. Ou seja, a sua causa foi ouvida. Mas tem um detalhe: Ana pediu, recebeu e agradeceu a Deus. O que ela disse que ia fazer, ela fez, ela ofereceu a Deus. Então, quando a sua causa, que ela foi ouvida, e algumas outras foram ouvidas, mas vai ser, você só vai receber no tempo de Deus. Não esqueça, como eu, Wilton, não vou esquecer do que a gente prometeu a Deus. Porque às vezes a gente pede a Deus, Deus dá, e na hora a gente não recompensa, não é fiel a Deus naquilo que a gente prometeu a Ele. Deus me dá um trabalho, e quando eu tiver meu trabalho, eu vou dizimar. Deus deu o trabalho, por que parou de dizimar? Deus me dá um trabalho, que quando eu estiver trabalhando, eu vou ajudar o meu próximo. Ajudou a primeira, a segunda, por que parou na terceira, na quarta e na quinta? Aí Deus cerra a bênção. Por que Deus cerrou minha bênção? Porque você cerrou a sua promessa. Você disse que ia fazer, que ia acontecer, aí viu tudo desaparecer. Mas por que desapareceu? Porque eu e você não fomos fiel a Deus. Porque Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Não quer fazer sua promessa, fique quieto. Mas se for fazer promessa, cumpra com a sua promessa. O homem ele tem que ter a palavra. Eu tenho que ter palavra com você, você tem que ter palavra comigo. O homem passa a mão pela cabeça em algumas situações. Mas será que Deus passa a mão pela cabeça? Deus tem a maneira dele trabalhar, gente. Deus é misericórdia, ele é misericordioso, mas Deus é justiça, Deus é amor. A gente está prometendo a Deus, não se brinca com Deus não. Se a gente prometeu alguma coisa a Deus, Deus vai querer o retorno que a gente fez com Ele. Deus é nosso Pai, Deus é o Criador dos céus e da terra. Aliás, Deus já sabe tudo que a gente vai falar antes de a gente falar alguma coisa. Daniel orava 3 vezes por dia. Teve uma situação que Daniel orava de manhã, meio-dia e de noite. Ele abria a janela, olhava para o horizonte e orava a Deus pela
A igreja parou de orar por quê? Estava orando de madrugada direto. Por que parou de orar de madrugada? Estava tão bem, estava dando tão certo. Continua orando essa madrugada. Deus gosta do esforço. Às vezes a causa não chegou porque parou de orar. Ana orava insistentemente. Ana não parou de orar. Imagine uma mulher te humilhando ali, você na mesma habitação, te humilhando. Eu tenho um filho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu tenho isso, você não tem. Sabe que cada vez vou botar meu joelho no chão. Às vezes eu e você parte para a guerra. Às vezes eu e você parte para a discussão. Às vezes eu e você sai do nosso controle. Estou falando do que já aconteceu comigo. Sai do nosso controle. Depois que a gente para e diz, não, rapaz, eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho que botar meu joelho no chão e orar. Porque eu botando meu joelho no chão e orar, tudo vai dar certo. E quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. E seu pai que vem em secreto, ele te recompensará. E portanto, gozarei assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Porque se perdoares ao seu irmão, o meu Pai que está lá em cima também perdoará as suas ofensas. Mas se você não perdoar a ofensa do seu irmão, nosso Pai Celeste também não perdoará nossas ofensas. Mateus 7, 14 e 15. É depois da oração do Pai Nosso que está escrito isso. Já perdoou seu irmão? Já perdoou seu pai? Já perdoou sua mãe? Já perdoou quem te feriu? Já perdoou quem te feriu? Se não perdoou, Deus não vai te perdoar, não adianta. Se eu não perdoei, Deus não vai me perdoar, é o que está escrito na Bíblia. Agora, se a gente perdoou, nós vamos perdoar. Porque quando a gente ora o Pai Nosso, olha o que a gente diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A gente ora assim, mas será que é assim que funciona? Será que é assim que a gente está vivendo de verdade? Será que nós estamos sendo fiel na palavra que nós estamos falando da Bíblia Sagrada? Se nós não estivermos, essa é a hora de nós começarmos a ficar. Viver o que a gente está falando. Essa palavra primeiro corta em mim. Porque o fato de eu estar aqui, passando a palavra para a igreja, não quer dizer que eu não tenha errado em alguma coisa. Eu venho tentando me consertar cada dia da minha vida. Porque quem nos justifica é Deus. Aleluia. Como jejuar? Quando jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque desse seguro rosto convide parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Toda vez no fim do versículo vem isso. Falar de jejum. O Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. E o Espírito Santo o levou para ser tentado no deserto. E Satanás disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí levou ele para um lugar alto e disse: se tu és filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito que darás ordem ao anjo a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. E ele disse: não tentará o Senhor teu Deus. Leva para um lugar mais alto, para o pináculo do templo, e diz: se tu és filho de Deus, se ajoelha, se prostrar e me adorares, te darei tudo isso. Ele diz: para trás, Satanás.
E só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, e só a Ele servirás. Ninguém pode servir a dois senhores. Se o Senhor Jesus Cristo jejuou e foi tentado, imagine eu e você, gente. Satanás, o inimigo, ele só vai no lugar que a gente sabe que a gente é mais fraco, ou no lugar do que você está mortificando. Porque o jejum é para mortificar a carne. E quando a gente jejua para mortificar a nossa carne, é aí que vem as provações, é aí que vem a luta. E outra, é dentro de casa mesmo, gente. Você vai ser tentado dentro de casa. Alguém vai te falar alguma coisa dentro de casa. Às vezes a mãe fala para o filho está jejuando, às vezes provendo uma palavra da própria mãe, para tirar a presença do filho. E às vezes parte do filho para com a mãe, às vezes parte do marido para com a esposa, às vezes parte da esposa para com o marido. Depende do ambiente, do momento. Será que 100% nós estamos 100% em comunhão um com o outro dentro de casa? Será que 100% está tudo no X com o casal? Será que é 100% está com a família? Será que é 100% que está com os irmãos? Será que você está ali 100% em 24 horas, 30 dias no mês, tudo direitinho com o esposo e a esposa? Será que não tem uma contradição? Será que não tem um deslize nas palavras? Será que você não disse algo que machucou a sua esposa, que você tem que pedir perdão a ela urgentemente? Será que não tem algo que você disse ao seu esposo, que você tem que pedir perdão a ele urgentemente? Será que não tem alguma coisa que você disse para sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, que é necessário pedir perdão urgentemente? Será que não houve alguma coisa que você disse para o seu vizinho que é necessário você pedir perdão urgentemente? Será que não é necessário acontecer alguma coisa lá no seu trabalho que você precisa pedir perdão urgentemente? Será que não aconteceu algo que eu preciso pedir perdão urgentemente? Nós vamos ser provados por Deus. Jesus jejuou, o Senhor Jesus Cristo. E você acha que eu e você não iremos ser, gente? Temos que ter vigilância. Jejum é tem que ficar tranquilo, temos que ficar no maior silêncio possível. Não precisa ficar com o rosto, com os olhos sujos, com a feição, para mostrar que está fazendo jejum. Não precisa dizer a ninguém que está fazendo jejum. Lava teu rosto, unge sua cabeça com óleo, entra no seu quarto e fecha a porta. Seu pai que vem em secreto recompensará. Não precisa, olha, eu estou jejuando, não precisa nada disso. Faça o seu jejum. A família cristã vai saber que você está fazendo o seu jejum, só em você não tomar café. Só que tem pessoas que vai ver que você chega no trabalho, você às vezes não toma café em casa, está vendo que você não se alimentou, e aí já vai te perguntar. Nem toda pergunta ela é com sentido de bondade. Às vezes a pessoa te pergunta algo com maldade, mas com a carinha de santa. Está jejuando, é minha irmã. Está jejuando, é meu irmão. Mas isso é só de conversa fiada, para querer fazer de alguma coisa de contra para você sair da presença de Deus. O inimigo é sujo. Às vezes a pessoa vem com a cara de mansinho, você está achando que aquilo não é nada daquilo. Você sabia que às vezes é melhor você lidar com uma pessoa que gosta do pouquinho? Ou aquela pessoa ali é nervosa, você já sabe o jeito dela. Aquela pessoa, tudo que vê, fala, você já sabe que o tipo da pessoa que ela é aquela ali. Você já sabe que o ritmo dela é aquilo. Mas tem pessoas que você não sabe o ritmo, quietinho. É difícil de você lidar, porque você não conhece direito. A qualquer momento pode explodir. Tem pessoas que já explodem logo em uma sentada. Você já sabe, mas tem situações que você não sabe. Aí depois ele fala os tesouros no céu. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde a terra se ferrugem e corrói, e o ladrão escava e rouba.
Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam. Acã, o exército estava lá com Josué na guerra. O que é que Acã vai fazer? Acã rouba 200 símbolos de prata e uma capa babilônica, bota e esconde debaixo da barraca. Deus começa a falar com Josué, que não estava gostando de tal situação. Josué sem saber de nada. Daqui a pouco descobre-se que Acã roubou. O que acontece com Acã? Morreu queimado e apedrejado. Sabe por quê? Ele pensou nos bens materiais. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Para que pensar só no material? Para que ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Mas eu não vou pensar no material, vai. Mas primeiro pensa no espiritual. Glória a Deus. Eu não tenho que dar um futuro para os meus filhos? Tem. Mas primeiro pensa nas coisas de Deus. Aleluia. Eu não tenho que dirigir bem? Tem. Mas primeiro pensa nas coisas de Deus. Glória. Eu quero ganhar 5 mil, 10 mil por mês. Eu estou estudando para isso. Amém. Glórias a Deus. Continue. Mas primeiro pensa nas coisas de Deus. Glória. Pensa na obra de Deus. Aleluia, Deus. Pense em evangelizar. Falar de Jesus para o seu próximo. É Deus que vai ver. Não é o homem que vai ver. É Deus que vai ver. Glória a Deus. Aleluia. Você arruma essa igreja toda. No meio de 10, um fala mal. Não se preocupe com isso. É Deus que está vendo o seu coração. Glória a Deus. Quem conhece o nosso coração é Deus. Quem nos justifica é Deus. Para que ali, ó, aquela irmã cristã, né? Só vive na igreja. Amém, glórias a Deus. Tudo daquele irmão é igreja. Amém, glórias a Deus. Esse irmão é chato, só fala em Jesus. Amém, glórias a Deus. No trabalho senta 9, falando isso e aquilo. Você é separado, fica de lá. Aquela irmã isso e aquilo. Glórias a Deus. Mas você já reparou quando acontece alguma coisa, quem eles vai procurar? Ele vai procurar você que estava separado. Irmã, resolve essa causa aqui, por favor. Acontece alguma coisa que o inimigo pega no lar. Aí olha para um lado, olha para o outro. Chama a Dona Maria ali, chama a Dona Maria. Chama seu Gilberto. Por quê? O separado que todo mundo falava mal dele. É o servo de Deus. É o que tem intimidade com Deus. É o que tem a capacidade de expulsar o demônio que caiu ali naquela pessoa que mais falava mal de você. E você ainda vai ter que ir lá expulsar o demônio que está lá. Mas para isso a gente tem que estar em comunhão com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pensa no material, sim. Mas primeiro pensar no espiritual. Eu quero ter 3 casas. Tenha sim, você trabalhou para isso. Mas pense primeiro no espiritual. Eu quero que meu projeto cresça. Cresce, mas pense no espiritual. À medida que a gente procura o espiritual, naturalmente Deus dá o material. Que bom e agradável é que os irmãos vivem a união. Eu achei tão bonito quando a irmã ali teve a oportunidade. Sabe o que é isso? Isso se chama acolhimento. A gente está em uma fase de acolher. Olha que eu saí um pouco do teu carro porque foi de Deus. A gente está na fase disso aqui, ó. Acolhimento. Mas tudo com ordem e decência. Ou seja, decência e ordem. Decência e ordem. Mas vamos acolher. Porque as pessoas estão precisando de oportunidade. As pessoas estão precisando de libertar o que está dentro. Tem muitas pessoas que querem falar de Deus, que querem deixar falar de Deus, que querem
orar, que querem louvar, que querem cantar, e às vezes está preso e retraído. E a gente tem que dar essa liberdade a essas pessoas, mas tudo com decência e honra. A luz e as trevas são os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti hajam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não verá as trevas, mas verá a luz do mundo. A luz é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E queremos estar perto da luz. Para estar perto da luz, temos que lutar para ser luz. Temos que nos revestir do Espírito Santo de Deus. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Temos que nos revestir das armaduras de Deus. Procurar as coisas de Deus. Buscar a Deus. Agradar a Deus. Louvar a Deus. Falar de Deus. Para que nos cheguemos à luz que é Jesus, para sermos luz onde nós estivermos. Lutar, jejuar, orar, buscar, pedir, dá-se-nos dá. Aquele que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abre-se-nos dá. Tem irmãos precisando de apoio, tem irmão precisando de uma mão amiga, tem irmãos precisando de um ombro amigo, tem pessoas que querem se levantar, mas precisa que alguém puxe a sua mão. A nossa missão é ajudar, puxar a mão, não só querer julgar, ajudar-nos uns aos outros. A gente está aqui hoje, não sabe nem um dia de daqui a pouco, daqui a um segundo. Ajude o seu próximo. Ajuda o seu próximo a levantar. Chega de tanto julgar. A igreja precisa de mais pessoas. A igreja precisa de pessoas na bateria, no teclado. Deus se agrada de contar? Será? Será que mais pessoas não seriam melhor? Será que não é hora de botar a mão na frente e puxar? Sabendo que quem quer ser puxado tem que dar o seu melhor. Tem que vir devagarinho, sendo humilde, propício, admitindo, assumindo, querendo, buscando, e daqui a pouco está tudo no seu devido lugar. Que bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Ou serve a Deus ou a imagem de escultura. Ou serve a Deus ou ao homem. Ou segue a Jesus, ou fica seguindo quem você está seguindo 10 horas por dia. Ou é de Deus, ou é do mundo. Ou segue a Jesus, ou segue quem está lá fora. Ou crê em Deus, ou crê em quem está lá. A gente entregou a nossa vida a Cristo. Quem entregou a sua vida na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem entregou a sua vida na cruz foi Jesus por nós.
comer, beber, nem pelo que vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajuda em celeiros. Contudo, vai ao Pai Celeste e as sustenta. É para finalizar. Mas era necessário ouvir. A palavra de Deus ela tem que ser ouvida, gente. Por que está preocupado com amanhã? Se é o hoje. Por que está preocupado com amanhã? Meu Deus, amanhã será que vai ter isso? Você nem está preocupado com está mais preocupado com amanhã do que hoje. Se preocupe com hoje. Se preocupe em se dar a Deus hoje. Se preocupe em buscar a Deus hoje. Se preocupe em consertar a sua vida hoje. Se preocupe em consertar a sua vida hoje, irmão Hildo. Se preocupe em pedir perdão hoje, não é amanhã. Se preocupe em perdoar hoje, não é amanhã. Se preocupe em tiver que resolver, resolva hoje, não é amanhã. Eu estou preocupado com o futuro, sim. Se preocupe com hoje, as coisas de Deus hoje. Converse com Deus hoje. Ore a Deus hoje. Faça o bem hoje. Ajude o seu próximo hoje. Fale de Jesus para aquela pessoa hoje. Dê um abraço em seu irmão hoje. Dê um abraço em sua mãe quando chegar em casa hoje. Dê um abraço em seu marido, em seu vizinho, em seu filho hoje. Porque amanhã você não sabe se está viva, nem você sabe se está vivo. Para depois não dizer: minha mãe morreu e eu não pedi perdão. Minha mãe morreu, eu não dei um abraço. Meu filho morreu, eu não pedi perdão. Meu filho morreu, eu não dei um abraço. Meu filho foi embora, eu nem falei com ele. Meu filho se despediu, nem falou comigo. Fale hoje. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor.